Olá, um bom dia para você. Educar os filhos aceitando as liberdades da vida em sociedade não é nada fácil. Além de preparar os jovens para o futuro, os pais precisam se preocupar com as armadilhas que se escondem por trás de uma amizade, de um encontro ou de uma balada, que a princípio seria uma inocente festa para adolescentes. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre psicologia, comportamento e sexualidade dos adolescentes. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br e participe enviando suas perguntas pelo twitter.com/patendimento. Também pelo prontoatendimento@tvcultura.com.br e facebook.com/prontoatendimento. Para conversar com a gente sobre esse tema, está aqui Cláudio Picasio, que é psicólogo especializado em sexualidade. Cláudio, bom dia, é um prazer receber você aqui no Pronto Atendimento pela primeira vez. Prazer enorme estar aqui. Eu espero que seja a primeira de muitas outras vezes. Opa! Olha, os jovens brasileiros estão ficando cada vez mais. O termo ficar, que significava permanecer num lugar, mudou completamente de sentido com o tempo. Ganhou uma nova interpretação, que fica entre a paquera, o namoro e até o sexo casual, rápido, sem compromisso e sem censura. São quase 6 da tarde de um sábado e a gente está chegando numa balada para adolescentes na zona norte de São Paulo. A noite se encerra às 22 horas. O público-alvo vai dos 12 aos 17 anos e não se vende bebida alcoólica. Já na porta a gente tem dois sentimentos que são muito conflitantes. De um lado, uma certa alegria por ter uma expressão tão genuína da juventude. De outro, é impossível não se fazer uma pergunta: é mesmo essa uma idade adequada para esse tipo de programa? A dúvida vem pelo comportamento e pelas roupas de meninos e meninas. Parecem jovens adultos, de tão ousados. Numa noite como essa, assim, você fica com quantos? Uns 10. 10? É. Não é muito? Eu fico às vezes com 7, 9, é assim. Você já beijou na boca de quantas meninas numa noite só, por exemplo? Da última vez que eu vi aí foi 7. Os pais levam os filhos até a porta da balada. A apreensão está estampada no rosto deles. Eu tenho morro de dó porque a cabeça não acompanha, né? Dentro da danceteria, um outro mundo se revela. A conquista amorosa se parece com um jogo. Olhe bem, esses dois adolescentes conversam e são interrompidos por um outro garoto. Sem trocar quase nenhuma palavra, ele beija a menina na boca. Depois de alguns segundos, os dois são separados pelos amigos. O garoto se vai e a menina segue dançando como se nada tivesse acontecido. Cláudio, a expressão do pai ali assusta um pouco, né? É difícil, não é, Cláudio? Não, é difícil sim. A gente tem que ver que esse fenômeno da extensão da adolescência aprontou uma grande coisa na nossa história, né? A infância diminuiu. Né? Então, a gente vê mesmo pela questão das roupas, pela questão de tudo, quer dizer, a adolescência é domesticada, você tem menos tempo de ser criança, né? E se exige de uma pessoa que ainda não tem, né, uma certa maturidade para algumas coisas na vida, tem um comportamento de adulto. Né? A gente está numa época onde vale mais a quantidade do que a qualidade. Né? Então, a gente vê esse tipo de coisa, quer dizer, ficar com 7 meninos, ficar com 8 meninas, beijar um monte de boca sem função nenhuma, né? Isso fica tendo um valor. Né? Você acha que a internet tem um papel importante nisso, nesse tipo de mudança de comportamento ou não? Eu acho que a internet, várias coisas têm um papel importante, né? Tudo depende do uso que a gente faz. Né? Eu acho que a internet pode ser fantástica, né? Pode ser super boa, né? O Facebook, enfim, né? As redes sociais, né? Depende da maneira com que você vai levar isso na sua vida. Eu digo porque hoje é mais fácil manter contatos, né? Então, antes era para você conhecer alguém, você precisava necessariamente ir a tal lugar para encontrar alguém, conhecer alguém. Hoje a garotada toda se comunica e se encontra, né? Eu digo nesse sentido. Pois até se tem, acho que uma coisa de conhecer, eu acho que até vai melhor, né? Mesmo que você conheça pela internet. Mas a sensação que dá, às vezes, quando você encontra isso, é que a menina nem conhece o menino. Né? Quer dizer, não importa, é bonitinha, eu vou lá e beijo. Né? E aquilo fica sem função. E o crédito fica alguma coisa que só alimenta a minha quantidade. Quer dizer, como se isso tivesse algum valor. Né?
Agora, a gente tem que pensar um pouco assim, o que está acontecendo, né? A gente, quando é pai, a gente pega a criança, a gente protege. Mas chega na adolescência, a gente, ou na pré-adolescência, que era pré-adolescência antigamente, agora 12, 13 anos, a gente não ensina o filho a se proteger. A gente continua querendo proteger o nosso filho. E aí a gente dança. A gente não dá instrumentos para ele começar a administrar e se proteger, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Porque a gente fica protegendo e a gente sabe que uma pessoa que quando protege, qual é a vontade da gente? Né? A liberdade grita e a gente fica querendo de tudo quanto é forma sair correndo, né? Em vez de ao passo que se a gente ensina o outro a se proteger, olha, essa é uma realidade, a gente está nesse mundo, não dá para negar. Ah, bom, era 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Sim, mas estamos com essa realidade e como nós vamos fazer? Então, é papel do pai, da mãe, ensinar o filho a se proteger. Por mais que isso tire um pouco desse papel que pode ser muito gostoso, né, e bacana de protetor. Entendi. E agora, respondendo à pergunta do Ricardo Ferraz na reportagem, como identificar o momento certo para liberar esses passeios, para deixar os meninos e meninas saírem? Eu acho que o momento certo tem a ver um pouco com a condição do grupo onde se instala. Quer dizer, quando a gente fala de adolescência, a gente pega esse Brasil, a gente está falando de milhares de modelos diferentes de adolescente. Na adolescente da região Nordeste, diferente da região Sul, Sudeste. A gente pega aqui em São Paulo, então, o adolescente dos Jardins é completamente diferente do adolescente da Zona Norte e da Zona Leste. Quer dizer, tem um comportamento muito diferente, né? Eu acho que você tem que entender um pouco onde ele está inserido e como funciona esse grupo que ele está inserido. Porque se, por um lado, você não pode retirar ele, né, dessa convivência social, né? Porque senão ele vai se sentir absolutamente excluso, né? E ao mesmo tempo você tem que ajudá-lo, né, a saber escolher dentro desse meio que ele vive a melhor forma de escolha. Então não dá para a gente dizer uma questão de idade, de regra. Uma fórmula, né? não existe. Não existe uma fórmula, mas a gente enxergar um pouco aonde ele está vivendo e como é que ele está se relacionando com esse mundo. Olha, eu acho que tem a ver com essa pergunta aqui. A Luciana Sintra é aqui de São Paulo, ela diz: o meu filho tem 16 anos e se abre pouco comigo e com meu marido. Como devemos falar com ele sobre a iniciação sexual dele com a namorada? Eu fico muito preocupada com doenças e também com possível gravidez. Olha, Luciana, assim, já devíamos ter falado, né? Com 16 anos, acho que ele já sabe muita coisa, né? Pelo menos ele tem uma informação teórica já vasta e grande, né? Se a gente assiste qualquer programa de televisão com 12, 13 anos de idade, novelinhas para adolescente, você já tem essa informação, né? Programas que fazem sucesso em outras emissoras, né? Que passam, típicos para adolescente, que têm 16, 17 anos, quem assiste é um garoto de 11, 12, né? Então já se fala de aborto, gravidez, métodos contraceptivos, então, isso já deveria ter falado. Agora, é absolutamente legítimo que você diga isso para ele, né? Quer dizer, se você for transar, se cuida, quer dizer, ensine a independer. Ele vai fazer sexo, ele vai transar, ele vai ficar com a namorada, por mais que a gente não queira ou tenha medo, ele vai fazer isso, né? A adolescência é uma fase que a gente precisa de alguma forma e a gente sente que a gente precisa transgredir de alguma maneira. Eu preciso sair, eu preciso sentir como é que eu posso viver um pouco nesse mundo, né? Então, aquelas regras, aqueles padrões que foram dados pela família, eu preciso sentir que eu posso mais. E a transgressão nem sempre é uma coisa ruim, né? Eu posso transgredir de uma maneira absolutamente boa, né, e salutar. Eu posso querer me desenvolver mais em alguma coisa. Isso o pai e a mãe têm que ajudar o filho a incentivar, porque ele vai querer transgredir. E se ele não transgride numa coisa boa, ele vai transgredir alguma coisa ruim. Sem dúvida. Olha, pelo Face veio a pergunta do Jonas Cruz. Ele escreve o seguinte: o que fazer quando o filho culpa o pai ou a mãe por terem se separado?
Isso é assim, é processo histórico, né? E temos aí o famoso Freud, tudo é culpa do pai e da mãe, né? Pai e a mãe se separarem pode ser uma dor muito grande para alguns e pode ser um alívio muito grande para outros, né? Eu acho que, independente da questão da separação, o que é importante para esses pais é terem uma relação que seja adequada em relação a esse filho. Tem até um aspecto salutar pai e mãe se separar, né? Porque você passa uma mensagem, olha, se a relação não está boa, se não deu certo, há uma incompatibilidade de gênio, de alguma situação, você não precisa aguentar, né? Você pode partir para uma outra situação, né? Você pode viver uma outra história. Isso é bom, né? Porque às vezes ele não precisa ficar enganchado numa história que realmente não seja satisfatória. Agora, filhos culpam os pais de tudo, né? Provavelmente ele devia ter um ambiente muito mais gostoso, né, em relação à vida, por isso. Então agora se separa, dá uma dor, né? Agora, de novo, eu insisto nisso, ensinar esse filho a independer e fazer escolhas é a melhor maneira. Provavelmente ele devia ser muito mais protegido, muito mais acarinhado com esses pais estando juntos. Agora ele vai ter que correr atrás de alguma coisa na sua história, né? E isso é muito doído para todo mundo. Olha, mais uma pergunta do Face, o Fabiano Silva, ele escreve: eu tenho 2 irmãos, um de 16 e outro de 12. Ambos gostam de escutar funk. Eu tenho receio que as letras vulgares e que fazem apologia às drogas e sexo possam influenciar para o lado negativo. Como eu devo agir em relação a isso? Eu acho que sim, o funk em si, ele pode ser muito legal, existe essa apologia, existe uma apologia às drogas, existe uma apologia ao ficar, né? A gente vê que, também eu acho importante, o romance ficou meio fora de moda, né? Os atores falam que o papel de mocinho e mocinha são chatos de fazer, né? Não tem graça, né? Os vilões têm graça, a gente está meio numa época meio estranha, né? É conversar sobre isso, né? Eu acho que falar pode até ser divertido, pode ser legal, né? Talvez no mundo da fantasia e do imaginário, no mundo da realidade tem outra consequência, né? Então a gente tem essas letras, conversa com elas, pega essa letra e conversa dessa letra com o seu filho e com a sua filha. Veja um pouco isso, né? Não adianta a gente impedir ficar aterrorizado. Não explicar o porquê, né? Deve-se entender aquela letra. Explica o porquê, quer dizer, as letras realmente, muitas são pesadas, e entenda o que é aquilo, né? Vai conversa, né? Porque se você tem uma conversa franca e clara, ele vai estar entendendo de que você quer o bem dele, né? Porque a gente também tem uma outra fantasia. Quando chega a 14, 15, 16, 17 anos, pouca coisa a gente escolhe para o filho. A gente já não controla mais. Você pode prender ele dentro do quarto, né? Vamos lembrar da gente. Pai e mãe falavam, a gente sim, né? E fazia outra coisa. É verdade. Entendeu? Então, assim, a gente precisa, de uma certa forma, ensinar ele a lidar com essas questões, né? Eu insisto muito nisso. Agora, a escolha vai ser dele, né? Olha só, do Guarujá vem a pergunta da Lúcia. O que fazer para conseguir diminuir o tempo que a minha filha de 16 anos fica na internet? Opa, né? Negociação, né? Eu acho que mais do que nunca a gente precisa negociar o que está tendo nessa internet, né? Antigamente era a questão do celular, depois era a conversa no telefone, né? Isso sempre foi uma queixa. Eu acho que assim, adolescência, a gente se afasta um pouco dos pais e o grupo fica sendo, né, a nossa referência. Essa coisa de que eu preciso me sentir, como é que eu estou nesse mundo. O que ela está tendo nessa internet? É bate-papo? É conversa? O que ela está fazendo nessa internet? O que ela está buscando nessa internet, né? E tentar buscar um pouco na real, né? Às vezes a gente conversa, acabou de conversar com um amigo, uma amiga, vai para a internet e continua num papo. E às vezes um papo muito mais sério via internet do que pessoalmente, né? Quer dizer, o que eu estou buscando com isso? Isso independe de ser adolescente ou não, não é? Não, a gente faz isso, os adultos fazem isso, né? Quer dizer, a gente tem uma dificuldade muito grande de falar as coisas. Eu já tive exemplos no consultório que a menina fez sexo com o menino, né?
E aí eu perguntei, bom, mas vocês vão se encontrar? Como é que ficou? O que ele faz? Ela falou, não, mas isso é muito íntimo. Quer dizer, perguntar se sentiu interesse, se aquilo pode virar namoro, isso é muita intimidade. Fazer sexo deixou de ser. Olha que virada a gente está tendo nessa história. Quer dizer, é mais fácil fazer sexo do que conversar, né? Vamos estimular a essa outra questão, né? Muito legal, Cláudio. Olha, vamos então às ruas da capital de Sergipe com imagens da TV Aperipê para ver mais uma dúvida sobre o comportamento do adolescente. Como que eu vou tomar conhecimento se meu filho está com sintoma de depressão? Opa, né? Veja bem, depressão também virou um status que todo mundo está deprimido. Na adolescência, a gente passa por um período, todo mundo passa por um período de depressão, né? Que é quando tem essas mudanças hormonais, o nosso corpo da gente muda, né? A gente se sente meio isolado, a família não tem graça, a gente vai em festa de Natal, os adolescentes olham para a gente com aquela cara de que seres estranhos são esses, estão comemorando e ficam meio deprimidos todos juntos num quarto, escutando um rock pauleiro, alguma coisa assim, né? Isso é uma depressão, né, que faz parte desse processo de desenvolvimento. Quer dizer, eu estou tentando me encaixar e me descobrir no mundo dentro dessa história, né? Agora, não está conversando com ninguém, não está se alimentando, fica preso dentro do quarto, não sai, perdeu a vontade de alguma forma de se relacionar, de viver, fica atento, né? Alguma coisa importante está acontecendo, né? O que é isso que está passando dentro dessa criança ou dentro deste adolescente que ele não está tendo coragem de dizer, de falar, de enfrentar, de expandir, né? Que ele está com vergonha. O que está acontecendo com essa pessoa? E, Cláudio, você citou o diálogo, né? Mas e se o menino ou a menina se recusa a conversar e se mantém nessa situação de depressão? Eu acho que assim, há uma recusa em conversar porque a gente tem muito medo, primeiro, ou de ferir esse pai e essa mãe, né? Ou de não ser aquilo que eles sonham da gente, né? Vai dar uma averiguada na escola, como é que é esse comportamento, né? Mostra com carinho a sua preocupação e não com repressão, né? Muitos filhos têm medo dos pais e não respeito, né? E aí estraga, né? Eu acho que assim, se os pais passam a mensagem que, olha, a gente realmente é seu melhor amigo, né? E mais do que te proteger, a gente quer ajudar você a você ter armas para você lidar com essa vida de melhor maneira possível, né? E se o filho virar e falar, não, eu fumei maconha e gostei, será que esse pai e essa mãe vão aguentar essa resposta? Né? A filha de 15 anos fala, eu estou transando com meu namorado, estou adorando. Será que o pai e a mãe vão aguentar essa resposta? Talvez não, e por isso eles não dizem, né? Então os pais ficam aflitos, né? Uma mãe que dizia, bom, a gente não pergunta nada que a gente não sabe o que vai fazer com a resposta, né? Opa, né? Aí fica difícil, né, Cláudio? É difícil. Então, se tiver condições, uma orientadora do colégio, vai no colégio, vai buscar, entendeu? Se tiver uma condição, vai no psicólogo, conversa, faz uma indicação. De repente, os pais também, né? Passar pelo psicólogo, até claro, para poder conversar sobre isso. Claro, né? Eu tenho muitos pais que já vieram buscar ajuda comigo para poder se relacionar com o filho. Olha, ainda sobre drogas, a Marcela aqui de São Paulo, ela diz justamente isso. Como falar sobre drogas com os adolescentes? Os meus 2 filhos têm saído com pessoas que eu não conheço e eu tenho muito medo. Como ela deve iniciar essa questão das drogas, Cláudio? Eu acho assim, a gente pode pegar exemplos quaisquer, abrir um jornal, abrir uma revista, pegar qualquer coisa e mostrar. Primeiro mostrar o que é droga lícita, o que é droga ilícita. Segundo, mostrar por que as pessoas se drogam. Porque de uma forma aquilo é bom. Ela tem um efeito positivo. Não vamos negar esse processo de que ela pode dar um efeito bacana, né? Mas este bacana pode vir alguma coisa muito complicada, né? Porque você fala, não, maconha é ruim, maconha não sei o que lá, ele já fumou, ele se sentiu bem à beça, né? Álcool é ruim, aí o pai bebe um monte de cerveja no seu churrasco e se diverte pra caramba, né?
Bom, mas meu pai bebe cerveja, ele diz que o álcool é ruim, né? Não, não é ruim. É tudo dentro de uma medida, né? Conversar de drogas, eu acho que tem essa questão. O que que é isso? O que que você está fazendo com isso? O que que está infeliz que eu preciso fazer alguma coisa, né? Com adolescente, eu nunca vou me esquecer de um que veio e falou, não, a gente vai para a balada, aí a gente toma um ezinho, toma isso, coisa e tal, e fica a noite inteira. Eu falei, e é legal? Ele falou, é legal. Eu falei, e dá para ir careta? Ele falou, não, careta eu não aguento. Eu falei, espera um pouquinho, se careta você não aguenta, será que essa balada é tão boa? Se eu preciso, né, encharcar a cara de droga para aguentar a noite inteira... Ficar de outro jeito para curtir, Ficar né? de outro jeito. Será que o problema não está em outro lugar? Sim. Então, entender um pouco isso, fazer essas relações e ajudar o outro a pensar, né? Ele pensou e falou, é verdade. Se eu preciso me encharcar de droga, eu acho que a balada, eu não gosto dessa balada. E parou de ir. Entendeu? O caminho é outro. Você tem que entender e tentar fazer esse esforço. Agora, é difícil para um pai, para uma mãe? Claro que é. Olha, uma opinião aqui do André Henrique, ele diz o seguinte, olha, uma família amiga minha tem uma filha de 16 anos e a mãe da menina marcou um dia para o pretendente a namorado pedir a mão da filha em namoro. E não acreditei, achei isso muito bonito. Me remeteu a tempos passados. Que bom que isso ainda existe. Um respeito à família. É um comentário que ele fez, Cláudio. Existe ainda isso, então? Existe isso ainda. Eu acho que isso pode acontecer, isso existe, pode ser bonito. Agora, às vezes, você está dando um caráter muito mais sério para alguma coisa, né? De que necessariamente ela é. De repente, usando as suas lembranças sobre uma coisa assim, né? Não, e 16 anos, talvez ela esteja experimentando, ela esteja vendo. Quer dizer, esse menino ir lá pedir a mão em namoro, coisa e tal, quer dizer, me passa uma sensação de que talvez, olha, você vai casar, você já tem uma responsabilidade maior do que você gostaria, né? Quer dizer, que peso é esse que se dá para essa relação? Né? Então, isso é bonito, isso é bacana, mas vamos entender se a gente também não está forçando uma maturidade, uma escolha antes da hora. Né? Quer dizer, é legal conhecer o namorado, é legal isso, legal aquilo, né? Pedir a mão, a gente ficar atento, quem que está por ali, como é que é essa relação, mas o mundo também mudou, se a adolescência esticou, essa menina também pode querer fazer uma faculdade, pode querer estudar, pode querer fazer uma série de coisas, e 16 anos, forçar um namoro tradicional, meio sério, pode embarcar uma série de outras questões também. Muito bem, vamos ver agora uma informação sobre a sexualidade do adolescente para saber se é verdade ou apenas um mito. Cláudio, a sexualidade das meninas ainda é tratada com diferença em relação à sexualidade dos meninos? Eu acho que ainda é. Ainda é assim, eu acho que as coisas estão se aproximando, né? Mas ainda é, né? Os meninos que ficam com muitas meninas são garanhão, né? E as meninas que ficam com muitos meninos, né? São meio galinhas, né? Na gíria popular. Acho né? que chamou atenção até na matéria, né? Porque acho que a gente ficou mais atenta até para ver, porque é uma menina. Se um menininho fala isso, não ia ter essa força. E às vezes ele pode até gostar da menina, né? Mas é aquela coisa ainda de, não, ela não tem pique para ser minha namorada. A minha namorada não faria isso. Eu posso sentir atração, eu posso desejar, mas ela não serve para ser minha namorada. Né? Eu acho que o homem ainda tem disso. A sexualidade ainda é posta nessa diferença. E a relação dos pais com o filho e a filha? Ah, mas com certeza. Ainda, né? Ainda. Quer dizer, a gente educa o menino mesmo para poder viver essa história. Tem pais ainda que vão juntos, né, a lugares, transar com outras mulheres, coisa e tal. Isso é impensável em relação às meninas. Né? Quer dizer, as pessoas ficam chocadas de imaginar algumas coisas. Quer dizer, temos essa diferença. Porque, de novo, a gente não ensina, eu volto, desculpa insistir nisso, a fazer com que o jovem tome conta e se responsabilize pela sua própria vida. Né? A gente quer controlar a vida do outro e a gente não controla. Né? Passou 13, 14, 15, a gente não controla. O que a gente pode fazer, a gente tem que sair correndo para fazer isso enquanto pai, é ajudar, olha, se controle.
Dá o material para ele, porque a gente não controla mais. Pelo e-mail veio a pergunta da Ida. Ela diz o seguinte: o meu filho vai fazer 16 anos. Ele sai só comigo e com o pai e tem pouco contato com os amigos. Ele fica na internet, mas em programas comuns. Eu fico preocupada porque acho que ele é ingênuo para a idade dele. O que eu posso fazer? Opa, com certeza, né? 16, 17 anos, né? Tá na hora, né? Aquilo que a gente está falando ao contrário, a preocupação dos pais que os filhos independam. Por outro lado, é necessário independer. 16, 17 anos, ele está preso, esses pais, ele está sentindo aí uma proteção muito grande. Um programa cultural, se ele gosta de tocar violão, tentar achar o que ele gosta, alguma coisa, né, para ele poder fazer e começar a conviver com pessoas do seu grupo. Né? Precisa ver se ele não sofre bullying, né? O que é que esse garoto está tendo que ele não consegue romper com esse núcleo que é muito gostosinho. Provavelmente ele deve ter pais muito gostosos, muito afetivos, tudo muito bom, né? E aí eu não vou buscar minha vida. Quer dizer, essa fase de independer é complicada. Essa mãe sofre pelo oposto, né? E eu acho que é importante dar uma olhada nisso, né? A gente precisa sim, né, com que o filho vá em busca da vida dele e das coisas dele. Tem programas que são sociais baratos, que ele aprende a tocar violão, que ele pode fazer um esporte, quer dizer, incentivar, né? Ajudá-lo a buscar a independência, né? Faça isso sim, porque senão ele vai ficar aquele garotão de 30, né? 30, 32, que fica dentro da sua casa, né? E você rezando para ele ir embora e ele ali ainda. Legal, olha, vamos para um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. Hoje o nosso tema é psicologia, comportamento e sexualidade dos adolescentes. A gente volta daqui a pouquinho, até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é psicologia, comportamento e sexualidade dos adolescentes. E quem está tirando as suas dúvidas é o psicólogo Cláudio Picasso. Cláudio, a Júlia conta que é mãe solteira, que não tem a presença do pai na educação do filho. Eu devo pedir ajuda a quem? A um psicólogo para conversar com o meu filho adolescente sobre dependência química e sobre sexo? Se ela puder e se ela estiver sentindo necessidade, sim, claro. Né? Mas uma mãe, mesmo não tendo um pai, ela pode ser suficientemente capaz, né, de fazer esse papel, né, de se aproximar. A gente tem um pouco essa fantasia de que se ela é mãe solteira ou se é um pai solteiro, como é que vai ser a educação dessa criança, isso pode ter afetado alguma coisa. O importante é não destruir a figura do sexo oposto. Isso é muito importante. Ter mães solteiras, coisa e tal, é não falar de todos os homens, essas generalizações complicadas que a gente faz na vida. Todos os homens são horror, coisa e tal, não sei o que lá. Isso não é bom, né? Isso pode estragar dentro do processo. Agora, falar de drogas, falar de tudo, vá abertamente, né? Converse com o seu filho. Né? Se sentir dificuldade e puder, vá procurar um psicólogo para ele poder te instrumentalizar até de uma maneira de você falar com o seu filho. É você a melhor pessoa que pode chegar nele, acessar ele. Conversa com um grupo de amigos deles. Né? Às vezes tem disso, você não consegue falar com o seu, mas você consegue falar com a turma. Né? Se a sua casa é uma casa que, né, que as pessoas se reúnem, você tem essa facilidade, você vai descobrindo. Né? Oi tia, coisa e tal, não sei o que lá, eles vão falando e vão se agrupando. Faça do seu ambiente do lar esse ponto de encontro. Né? Esse papo em conjunto, essa turma tem uma importância, tudo isso pode ser um facilitador para você chegar lá. Quando a gente está quase no finalzinho do programa, se a gente pudesse assim encerrar, você teria alguma coisa para dizer para encerrar? O que ficou para mim do programa de hoje é que a palavra mais importante nessa questão toda é diálogo. Eu estou errada? Não, está certíssimo. Eu acho que é diálogo, é essa aproximação, eu acho que isso é importante e insisto, ensinar o filho a independer. Né? É a gente perceber que na infância a gente protege, né? E na adolescência a gente precisa independer. E isso são marcas que a gente fica na vida, porque tudo que a gente quer enquanto adulto são essas duas coisas, é proteção e liberdade. São as coisas que a gente sonha na nossa vida. A gente quer liberdade por uma série de coisas e quer se sentir absolutamente protegido. É isso que a gente busca nas relações amorosas, é isso que a gente busca nas relações de amizade, é isso que a gente busca na vida. Então, se a gente tem com os pais, tem na família, se instrumentaliza,
a vida vai ser muito melhor depois. Muito legal. Hoje a gente recebeu o psicólogo Cláudio Picasio. Cláudio, foi um prazer. O programa foi muito bacana, viu? Obrigado, muito prazer bacana. enorme estar aqui com vocês. Recebemos muitas perguntas e esclarecemos muitas dúvidas, com certeza. Tá bom. Um bom dia para você, tá? Para vocês também. O Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã nós voltamos às 8 em ponto para falar sobre Previdência Social. Você já pode enviar suas perguntas. Bom dia, até lá.